Amém, irmãos? Eu saúdo a todos com uma boa noite na paz do Senhor, amém? Bom é estarmos na casa do Senhor, né, irmãos? Mais uma quinta-feira. A nossa campanha acabou agora, semana passada, mas continuamos com o culto da resposta, amém? Irmãos, eu vou fazer algo diferente. A igreja pode se assentar em nome de Jesus, mas com referência à palavra do Senhor. Aquele que trouxe a sua Bíblia, já quiser ir abrindo, a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 6. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Amém? Irmãos, a mensagem do Senhor para nós essa noite é sobre a viúva persistente. Nós acabamos semana passada uma campanha que falou sobre família no altar do Senhor. Amém? Agora nós precisamos, eu e você, como família, persistimos em oração. Sermos persistentes em oração a todo momento. Nós não podemos deixar de orar de forma alguma. Nós estávamos aqui até a semana passada apresentando a família no altar do Senhor. Mas seja persistente na sua oração. Amém? Irmãos, e a mensagem do Senhor vai falar sobre isso para nós essa noite. Irmãos, lá em Lucas 18, versículo 1 vai dizer assim: disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sem nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava ao homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse-lhe o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Amém, meus irmãos? Nós vamos entrar nesse tema nessa noite. Aqui Jesus vai falar, irmãos, sobre o dever de nós orarmos sem nunca desfalecer. O Senhor Jesus começa essa mensagem no primeiro versículo falando para a gente, porque é o Senhor Jesus a qual narra essa parábola da viúva persistente. E ele vai falar: disse-lhe também uma parábola sobre o dever, ou seja, eu e você, como servos do Senhor, filhos de Deus, nós temos o dever, é uma obrigação minha e sua, orar. Nós precisamos orar a Deus e manter essa conexão nossa com o Senhor através da oração. Mas o Senhor Jesus fala que é orar sem nunca desfalecer. Irmãos, e aqui ele vai mostrar para mim e para você porque eu e você devemos orar sem nunca desfalecer. E o que significa desfalecer? É perder a sua força. Desfalecer é você desanimar no meio do processo. Irmãos, é dever meu e seu orar sem não desanimar. Nós não podemos olhar para a situação que nós estamos orando e desanimarmos no meio dela. É o nosso dever nós orarmos sem nunca desfalecer. E o Senhor Jesus, irmãos, ele vai nos dar um exemplo através da mensagem dele para nós. Ele vai simplificar para a gente poder entender do jeito mais fácil o que ele quer dizer com orar sem nunca desfalecer. Versículo 2, a Bíblia vai falar para mim e para você: havia numa cidade um certo juiz. E olha o que o Senhor Jesus fala sobre esse juiz: que esse juiz não temia a Deus, amém? E ele também não respeitava o homem. Ou seja, nessa mensagem, nós vamos entender algo aqui que o Senhor nos traz. Ele coloca uma figura de um juiz. E o que esse juiz, no nosso tempo de hoje, precisa ser? Juiz nada mais é do que um servo público, um servidor público, que ele está ali para aplicar a lei, amém? O juiz, ele faz o quê? Ele aplica a lei e ele resolve conflitos através da lei. Ou seja, quando eu e você temos um problema, uma situação a se resolver, que envolve alguma situação de empresa, às vezes alguma coisa que aconteceu na rua com a gente precisa resolver e não consegue com a pessoa, nós temos que recorrer ao juiz. Ele está ali para aplicar a lei, para entrar dentro das 4 linhas da lei e fazer esse conflito se resolver da melhor forma possível, dentro daquilo que manda a Constituição.
E o Senhor Jesus vai falar sobre esse juiz, sobre esta pessoa que está ali para ser um aplicador da lei. E olha que interessante, a Bíblia vai falar que esse juiz, ele não temia a Deus, amém? Ele não temia, ou seja, ele não estava nem aí para a justiça de Deus, ele não estava nem aí para o que Deus deixou como uma justiça para nós, uma lei para nós, que é a palavra do Senhor. Vamos trazer para o nosso dia de hoje, amém? Então ele não estava, ele não temia, ele não tinha medo, ele não tinha temor a Deus, ele não tinha. A palavra do Senhor vai falar para mim e para você nessa noite. Irmãos, e como toda pessoa que não respeita a Deus, não teme a Deus, ele também não respeita o homem. A palavra do Senhor vai enfatizar que ele não tinha compromisso nenhum também com o ser humano. Ou seja, ele estava numa função a qual ele tinha que obedecer à lei e cumprir a lei em todas as situações que chegasse até ele, mas ele não temia a Deus, que é a nossa lei, e também não temia e não respeitava o ser humano, não respeitava o homem. Mas a palavra do Senhor vai falar que nessa mesma cidade havia também uma certa viúva. E olha que a palavra do Senhor vai falar para mim e para você, que ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Mas nós acabamos de ver, irmãos, que esse juiz não respeitava o homem e não temia a Deus. Irmãos, e para a gente entender um pouquinho mais, quando o Senhor fala de uma viúva, naquela época, era uma mulher totalmente vulnerável na sociedade. Ela dependia antes totalmente do seu marido. Como o marido falecido, ela ficava vulnerável na situação. Irmãos, e por meio de tanta vulnerabilidade que ela tinha naquela situação, naquela época, com aquela situação que ela tinha, ela ia ter com esse juiz, para que esse juiz, a qual a palavra do Senhor fala, que ele não teme a Deus e não respeitava o homem, era esse juiz a qual ela precisava ir ter com ele, porque ela tinha uma situação na vida dela, que a palavra do Senhor não nos fala, mas que somente ele poderia resolver. E a palavra do Senhor fala que essa viúva ia ter com esse juiz, e ia ali falando para ele: faz justiça contra o que eu tenho, contra o meu adversário, contra a minha causa, contra aquilo que eu preciso do Senhor. Irmãos, e a palavra do Senhor continua falando para mim e para você. Versículo 4 e 5 para a gente entender melhor. E por algum tempo o juiz não quis atendê-la. Esse juiz não quis atender essa mulher. E olha o que fala o versículo 4. Mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e importune-me muito. A gente vai começar a partir daqui a entender a mensagem do Senhor. Irmãos, a Bíblia vai dizer para mim e para você que o juiz que tinha que cumprir a lei, porque ele começa falando que ele não queria fazer justiça por ela. Ele não queria por um tempo atender às necessidades dessa viúva. O juiz não queria. Ele simplesmente não quis atendê-la. Mas olha que interessante, por um período ele não quis atender ela. A palavra do Senhor falou para mim e para você assim: mas tem um mas no meio dessa história. E esse mas é que eu e você devemos fazer. Por um período o senhor juiz não quis saber dessa situação dela. Mas ali, irmãos, ele começou a observar a situação. Olha que interessante. Ali, ele começou a pensar em tudo o que estava acontecendo entre ele e essa viúva. Entre o que estava acontecendo na situação que essa viúva precisava desse juiz. Irmãos, e o juiz pensou consigo. Olha que interessante o pensamento do juiz. Por mais que eu não temo a Deus, olha o que ele falou no versículo 4 e 5. Eu não temo a Deus, ainda que eu não estou nem aí para Deus.
Eu não ligo para o poder do Deus a qual o pessoal serve. Não, olha que interessante. Eu não temo a Deus, eu não estou nem aí para o juízo de Deus. Ainda também que eu não respeito as pessoas, porque ele tinha esse poder em suas mãos, mas ele pensando com ele mesmo, analisando a situação, ainda que eu não temo a Deus, e ainda que eu não respeito as pessoas que vêm até mim. Ele era um juiz autoritário, ele fazia conforme ele queria na época, ele é a autoridade suprema no tempo dele. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Ele não estava nem aí com o homem, nem aí para Deus, mas, ou seja, ao contrário de todo o pensamento que ele tinha formado dentro dele, porém, tudo que ele ouviu, ele viu o que aconteceu. Olha o que ele vai falar. Eu vou analisar esse caso dessa viúva e eu vou fazer justiça por ela, porque eu já não estou aguentando mais ela me incomodar. Ela estava ali, irmãos, incomodando o juiz, numa certa forma, que ele não olhou porque ele não temia a Deus, e ele também não olhou porque ele não gostava e não respeitava o homem. Ele foi ali e falou assim: ela está me incomodando, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer justiça por ela, para que depois disso concretizado, ela deixe de me incomodar. Olha o pensamento desse juiz. Irmãos, a palavra do Senhor não fala para mim e para você o tanto que ela foi nesse lugar. A palavra do Senhor não fala para mim e para você quantas vezes ela foi na porta do juiz e bateu lá. Quantas vezes no horário que o juiz talvez saía para almoçar, ela estava esperando ele na porta. Quantas vezes, às vezes, o juiz estava chegando no seu consultório, no lugar onde ele ficava inserido, ela já estava ali como o primeiro da fila esperando ele. A palavra do Senhor não fala para mim e para você. Mas, irmãos, vamos pensar, conforme a Bíblia nos descreve aqui sobre esse juiz, uma pessoa que não teme a Deus e não respeita o ser humano, para ele chegar num ponto de fazer algo bom para uma pessoa, essa mulher deve ter ido muito importunar ele lá no lugar que ele estava. Ela deve ter sido muito persistente, como diz o tema dessa mensagem. Ela bateu, ela implorou, ela insistiu, ela encontrava com ele na rua, ela pedia, ela cobrava, ela ia em cima dele, e até que ele pegou e falou: eu não estou aguentando mais essa mulher batendo na minha porta, vindo aqui, falando, pedindo, rogando, implorando, eu vou fazer justiça por ela, assim ela deixa eu de lado. Olha o pensamento do juiz. Irmãos, uma pessoa que não estava nem aí para ela, uma viúva que não tinha significância alguma perante a sociedade. Todas as condições eram contrárias para essa situação dar certo na vida dessa mulher. Olhando pelo que está escrito, porque o Senhor Jesus simplificou para mim e para você, não tinha condição de dar certo isso que o Senhor Jesus está falando. Mas interessante, irmãos, que o versículo 6, o Senhor Jesus fala para mim e para você. Olha o que ele diz: e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Você ouviu o que disse o injusto juiz? Você ouviu o que disse o injusto juiz no versículo 5? Todavia com essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Olha o que o juiz falou para essa viúva. Irmãos, Jesus fecha o raciocínio no versículo 6, falando para mim e para você: você ouviu o que disse o injusto juiz? Você ouviu, você entendeu essa mensagem? Você entendeu porque o tema dessa mensagem na palavra do Senhor é a viúva persistente? Você entendeu que tantas vezes, não está escrito ali, mas a gente pode imaginar, essa viúva bateu na porta deste juiz, até que foi feita justiça para ela, naquilo que ela precisava? Ouve o que diz o injusto juiz. Irmãos, e o que eu quero trazer para vocês hoje da parte de Deus? Faça
como essa mulher fez. Eu e você precisamos fazer como ela fez. Porque o Senhor deixou para mim e para você essa parábola para nos simplificar o que eu e você precisamos fazer para alcançarmos aquilo que precisamos da parte do Senhor. Olhe para o Senhor Jesus como um juiz perfeito, sem defeito, aquele que é justo. Olhe para o Senhor nessa situação. Irmãos, ela tinha algo para resolver na vida dela. Ela tinha uma situação a qual não estava no controle dela resolver. Aquilo que ela precisava para a vida dela, ela não podia fazer. Ela dependia de uma pessoa que estava na frente da situação. Uma pessoa que tinha o poder em suas mãos. Ela estava nessa situação. Irmãos, e quantas coisas eu e você temos na nossa vida que nós já tentamos de todas as formas resolver e não conseguimos. Pense quantas coisas você tem que você já tentou fazer de todas as formas, até mesmo um juiz, você bateu lá e não resolveu. Pensa, da mesma forma ela tinha uma situação nas mãos dela. O Senhor está nos ensinando. Faça como fez essa mulher. Irmãos, o que ela precisava não estava no alcance das mãos dela. Ela não podia palpar. Ela não podia pegar a situação com as suas mãos. Não podia. Muitas das vezes eu e você temos situações no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no meio da nossa parentela, aonde nós estamos inseridos, a qual não está na nossa mão resolver aquilo. Aquele, irmãos, na história, aquela pessoa que poderia resolver a situação dela, por um tempo, ela não quis resolver. Olha o que interessante. Ela não quis resolver. E essa pessoa que não queria resolver para ela, que muitas das vezes eu e você temos algo também na mesma situação, nem Deus temia e nem respeitava a mulher. Algum de nós pode, sim, estar passando pela mesma situação. Uma pessoa a qual você depende dela para resolver, que você está orando e ela está dando risada da sua cara. Pode orar que eu não temo a Deus. Pode orar que eu não estou nem aí. Não te respeito, não temo a Deus. Por que não? Na sociedade nossa, nesse ano que nós estamos, vendo tudo que está acontecendo, não é difícil de uma situação dessa estar acontecendo com alguém. Mas, irmãos, entenda algo que mudou a vida dessa mulher. De tanto ela persistir, essa pessoa rogou pela causa dela. De tanto ela ser persistente, insistente, ela não falhava naquilo que ela tinha como objetivo. Até que esse juiz, a qual a palavra do Senhor fala, ele vai lá e faz justiça, e ela recebe a vitória dela nas mãos dela. É impossível para mim e para você acontecer isso, irmãos? Agora, que nós precisamos fazer também é o quê? É orarmos sem cessar. A palavra do Senhor fala para mim e para você: orai sem cessar. O apóstolo Paulo deixou isso para mim e para você. Irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por mais impertinente que nós estejamos, acontece, mas não é no nosso tempo. Continue persistente na oração. Ore sem cessar. Entregue nas mãos do Senhor aquilo que você precisa. Faça como essa viúva fez. Vai ali toda hora em pensamento. Às vezes não dá para você dobrar o joelho. Conecte a sua mente com Deus orando. Conecte seu coração com o Senhor orando. Ore sem cessar. Isso, irmãos, eu e você conseguimos fazer todos os dias da nossa vida. Não é impossível para mim e para você orarmos sem cessar. Senão a Bíblia não falava para a gente fazer isso. Nós precisamos entender o que o Senhor quer para nossas vidas. Peça a Deus aquilo que você precisa
com súplicas. Entregue, se derrame na presença do Senhor. Entregue todos os momentos, Senhor. Eu tenho essa causa, Pai. Entrega nas suas mãos, Senhor. Senhor, tem um juiz que não quer fazer favorável aquilo que eu preciso. Eu entrego em suas mãos, Senhor. Pai, a minha saúde, eu entrego em suas mãos, Pai. Aquilo que eu preciso do Senhor, que eu já tentei e não consegui, eu entrego em suas mãos, Senhor. A minha vida, a minha casa, o meu orçamento do mês, eu entrego em suas mãos. Aquele familiar, eu entrego em suas mãos. Entregue ao Senhor em súplica aquilo que você precisa. Clame ao Senhor por aquilo que você necessita, meus irmãos. Nós precisamos clamar ao Senhor por aquilo que nós estamos necessitando. Irmãos, não que seja errado, eu já falei aqui várias vezes, mas quantas vezes eu e você precisamos de algo? Precisamos de algo para nossas vidas, que muitas das vezes nós estamos a uma oração do Senhor, e nós podemos dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor por aquilo que estamos precisando, mas o que nós fazemos? Aqui ó, fulano, pelo amor de Deus me ajuda, pastor me ajuda, evangelista me ajuda, missionário. Errado? Não é errado, mas nós precisamos primeiro levar as nossas súplicas a Deus. A palavra do Senhor me orienta e te orienta a isso. Não que você não precise fazer isso, não possa, não. Você tem que fazer sim quando for necessário, mas a primeira coisa é suplicar ao Senhor, nosso Deus. O Senhor não está com o ouvido dele tapado a nós, ele está com os ouvidos abertos para nos ouvir aquilo que nós precisamos da parte dele. Ore, meus irmãos, ore, clame por aquilo, é uma cura. Clame ao Senhor. É sua saúde, clame ao Senhor. Dobre o seu joelho e clame a Ele por isso. É uma libertação sua, de alguém, clame ao Senhor. Senhor, eu preciso ser liberto nessa área. Eu preciso que o Senhor alcance meu familiar, meu marido, minha esposa. Clame ao Senhor. Põe Ele na sua oração. Você não tem fé? Clame a Ele. Irmãos, é uma porta aberta que você está precisando. Clame a Deus. Clame a Deus. Irmãos, a nossa fé pode muito no reino espiritual. Você tem fé? Deus precisa olhar para você e ver fé suficiente para aquilo que você está pedindo para Ele acontecer na sua vida. O milagre, irmãos, depende de nós. O milagre não depende só de Deus. Às vezes Deus quer me abençoar, mas Ele me olha pedindo para aquilo e fala assim: filho, você não tem fé para receber isso que você está pedindo. E a palavra do Senhor fala que Paulo viu isso numa pregação ilícita, que tinha um rapaz ali no meio da mensagem ouvindo o que Paulo pregava, e o Paulo olhou para ele que ele era coxo desde o ventre da mãe dele, desde o nascimento. Mas Paulo, quando estava pregando, ele olhou para aquela pessoa, e sabe o que Paulo viu? Fé suficiente para ele ser curado daquilo. E sabe o que aconteceu nessa mensagem? Paulo olhou para ele e falou assim: ó, levanta-te antes sobre os seus pés. E o moço pulou e ficou são. Mas irmãos, entenda, o apóstolo Paulo viu fé naquela pessoa, e é isso que Deus espera de mim e de você. Ele não espera só que nós entregamos em súplica tudo nas mãos dele, mas ele espera olhar lá dos céus e olhar e falar assim: ó, esse filho meu tem fé para receber isso que eu estou entregando. Esse filho meu tem fé para que aquela cura aconteça na vida dele, na vida do familiar dele. Esse filho meu, ele tem fé para aquela pessoa que ele está entregando nas minhas mãos ser liberta, porque eu vejo fé nele. É isso que o Senhor precisa ver nas nossas vidas. Tenha fé. É uma resposta que você está esperando de Deus. Tenha fé que essa resposta virá. Tenha fé que você vai dobrar o joelho e falar: Senhor, eu preciso que o Senhor me responda isso que eu tenho, para mim poder tocar a minha vida, para mim poder fazer o meu negócio, para mim poder fazer algo relacionado a qualquer situação. Mas creia e tenha fé que essa resposta virá. Tenha fé. Depende de você, meus irmãos.
depende de mim. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já fez por nós, agora depende de nós. Mostre fé suficiente para Deus para isso acontecer na sua vida. Irmãos, a palavra do Senhor fala que se até um injusto, um juiz que não cumpria com as suas obrigações, com a sua lei, ele concedeu uma causa para essa viúva da mensagem. Imagine eu e você, chegando perante o justo juiz, o justo, aquele que não falha, aquele que não toma culpado por inocente e nem inocente por culpado, aquele que sabe e conhece você melhor do que você mesmo conhece. Você imagina se eu e você, orando, clamando, suplicando a Deus, colocando as nossas necessidades na mão dele, prostrados a ele, e ele vendo fé nas nossas vidas, imagina o que ele é capaz de fazer para mim e para você. Você acha que o que você tem é grande porque você não entregou nas mãos do Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas, daquele que faz e acontece, porque tudo está no controle das mãos dele. Experimente por fé suficiente e entregar nas mãos do justo juiz aquilo que você não conseguiu resolver aí. Faça como essa viúva fez. Mas, irmãos, muitas das vezes não vai ser no primeiro dia de oração, não vai ser no segundo, não vai ser no terceiro, nem num mês, 2, 3, 1 ano. Não, o tempo não é nosso. O tempo não é meu. Tem coisas que eu e a minha esposa está orando há 13 anos, não aconteceu. Mas nós cremos que o Senhor fará, porque é Ele que domina e comanda todas as coisas debaixo dos céus. Mas eu vou parar e vou deixar de ser persistente na oração? Que cristão que eu sou? Que filho de Deus que eu sou? Que Deus que eu estou pregando aqui em cima, que eu não creio que Ele pode fazer um milagre na minha vida? Como que eu saio da minha casa numa quinta-feira e venho aqui e não tenho fé para receber o meu milagre? É isso que Deus espera olhar de mim e de você. É isso que Ele espera olhar lá dos céus e ver na minha vida. Fé suficiente para receber, mas é também no tempo dele, não é no meu tempo, não é no seu tempo. Nós precisamos entender isso. Eclesiastes 3:1 vai falar que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E esse tempo quem comanda não é eu nem você, é o Senhor nosso Deus. E o que eu e você temos que fazer? Como essa viúva fez, sermos persistentes. Persista. Ore a Deus, entregue. E Senhor, mas eu estou cansado. Você pode conversar com seu marido, eu estou cansado, faz tempo. Continue persistente. Eu levei essa mensagem na célula na segunda-feira, os irmãos estavam lá. E eu contei uma história que eu vi na internet. Que uma mulher orava por um filho, é uma mulher crente, e o filho dela viciado em drogas. Isso daí eu vi na internet. Se é verdadeiro, eu não sei, mas eu vi e achei muito interessante. Olha que interessante o raciocínio dessa mensagem. Ela orava, e anos orando para o filho dela sair do mundo do crime, sair do tráfico, sair da vida errada que ele levava. Mas, irmãos, de tanto ela orar, ela via que não tinha mudança na vida do seu filho. O que ela fez? Ela parou de orar. Ela falou: Senhor, até que eu orei, mas eu não vou orar mais. Eu não vou orar mais. E parou de orar pela vida do seu filho. Irmãos, é interessante que ela parou de orar pelo seu filho. Na noite o filho teve um sonho com a mãe. E olha o sonho que esse filho teve com a mãe dele. Ele sonhou e contou para a mãe dele que ela corria uma maratona. E para quem conhece, uma maratona de corrida tem 42 quilômetros de distância. E muitas das vezes, quem tem experiência faz em 3 horas, mas fazem 4, 5 horas de corrida para bater esses 42 quilômetros de distância. Mas, irmãos, o sonho foi tão específico e liga com essa mensagem de sermos persistentes, que o menino sonhou que a mãe dele estava correndo essa maratona. Mas quando ela estava para cruzar a linha de chegada, o que ela fez? Parou de correr. O que o Senhor quer falar para mim e para você? Às vezes você não persiste na oração mais um dia, mas pode ser que Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida no outro dia. Por isso, irmãos, que nós devemos ser persistentes naquilo que estamos entregando nas mãos do Senhor. Não é um dia, não é 2, mas até que se concretize aquilo que você precisa da parte de Deus. Irmãos, persista no Senhor.
Não desista de orar para aquilo que você necessita. Não desista de entregar nas mãos do Senhor aquilo que você ama. Não desista. Não pare de orar para Deus, porque se ninguém conseguiu resolver e nem você, Deus consegue. Mas precisamos nós persistirmos na oração. Irmãos, e por que eu e você precisamos persistir? O versículo 7 dessa mesma mensagem vai falar: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles se concretize. Irmãos, Deus não pode fazer justiça para mim e para você. Deus não pode entregar na minha e nas suas mãos aquilo que nós precisamos. Por mais tardio que você acha que está, por mais demorado que você acha que está demorando, o Senhor não falha, Ele não erra, Ele chega na hora exata. É no tempo dEle, não é no seu tempo. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque quando nós entendemos que Deus está no controle de tudo, nós não nos preocupamos com o tempo que passa. Mas nós cremos que Ele fará no momento que Ele achar melhor. Mas para isso acontecer, devemos nós sermos persistentes naquilo que entregamos a Ele. Persista, meus irmãos. A Bíblia vai falar em Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.